Oi pessoal, hoje eu vou continuar a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Essa daqui vai ser a penúltima leitura deste livro aqui para o canal, tá? Na próxima leitura eu já vou estar finalizando esse livro aqui. Vamos lá. Eu tinha parado no capítulo 110 do livro, não é isso? Eu não sei se eu li o capítulo 110, mas ele é curtinho, eu vou tentar ler aqui para vocês. O título dele é 31, tá? Uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente da província. Agarrei minha esperança da recusa se o decreto viesse outra vez datado de 13. Trouxe, porém, a data de 31, e essa simples transposição de algarismo eliminou deles a substância diabólica. Que profunda que são as molas da vida. Capítulo 111. O muro. Não sendo meu costume dissimular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do muro. Eles estavam prestes a embarcar. Entrando em casa de Dona Plasta, vi um papelinho dobrado sobre a mesa. Era um bilhete de vigília. Dizia que me esperava à noite na chácara sem falta, e concluía: o muro é baixo do lado do beco. Fiz um gesto de desagrado. A carta pareceu-me descomunalmente audaciosa, mal pensada e até ridícula. Não era só convidar o escândalo, era convidá-lo de parceria com a risota. Imaginei-me assaltar o muro, embora baixo e do lado do beco, e quando ia a galgá-lo, via-me agarrado por um pedestre de polícia que me levava ao corpo da guarda. O muro é baixo, e que tinha que fosse baixo. Naturalmente, Virgília não soube o que fez. Era possível que já estivesse arrependida. Olhei para o papel, um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. Tive comichões de o rasgar em 30 mil pedaços e atirá-los ao vento, como o último despojo de da minha aventura, mas recuei a tempo. O amor próprio, o vexame da fuga, a ideia do medo, não havia remédio senão ir. Diga-lhe que vou. Aonde? Perguntou Dona Plasta. Onde ela disse que me espera. Não me disse nada. Neste papel. Dona Plasta regalou os olhos. Mas esse papel achei-o hoje de manhã, nessa sua gaveta, e pensei que... Tive uma sensação esquisita. Reli o papel, mirei-o, remirei-o. Era em verdade um antigo bilhete de Virgília, recebido no começo dos nossos amores, uma certa entrevista na chácara, que me levou efetivamente a saltar um muro baixo e discreto. Guardei o papel e tive uma sensação esquisita. Capítulo 112. A opinião. Mas estava escrito que esse dia devia ser o dos lances dúbios. Poucas horas depois, encontrei Lobo Neves na rua do ouvidor. Falamos da presidência da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou a ilharga, e deixou-me, depois de muitos cumprimentos. Lembra-me que estava retraído, mas de um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu-me então, e peço perdão à crítica se esse meu juízo foi temerário, pareceu-me que ele tinha medo. Não medo de mim, nem de si, nem do código, nem da consciência. Tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo e invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite posto à vontade do Lobo Neves. Talvez já não amasse a mulher, e assim pode ser que o coração fosse estranho à indulgência dos seus últimos atos. Cuido, e de novo insto pela boa vontade da crítica, cuido que ele estaria pronto a separar-se da mulher, como o leitor se terá separado de muitas relações pessoais. Mas a opinião, essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria um minucioso inquérito acerca do caso, que coligiria uma a uma todas as circunstâncias, antecedências, induções, provas, que as relataria na palestra das chácaras desocupadas, essa terrível opinião, tão curiosa das alcovas, obstou à dispersão da família. Ao mesmo tempo tornou impossível o esforço que seria a divulgação. Ele não podia mostrar-se ressentido comigo, sem igualmente buscar a separação conjugal. Teve então de simular a mesma ignorância de outrora e, por dedução, iguais sentimentos. Que lhe custasse, creio. Naqueles dias, principalmente, via-o de modo que devia custar-lhe muito. Mas o tempo, e é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores, o tempo caleja a sensibilidade e oblitera a memória das coisas. Era de supor que os anos lhe despontassem os espinhos, que a distância dos fatos apagasse os respectivos contornos, que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade. Enfim, que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras. O filho crescendo buscaria satisfazer as ambições do pai, seria o herdeiro de todos os seus afetos. Isso e a atividade externa, e o prestígio público, e a velhice depois, a doença, o declínio, a morte, um responso, uma notícia biográfica, e estava fechado o livro da vida sem nenhuma página de sangue. Capítulo 113. A solda. A conclusão, se há alguma no capítulo anterior, é que a opinião é uma boa solda das instituições domésticas. Não é impossível que eu desenvolva esse pensamento antes de acabar o livro, mas também não é impossível que o deixe como está. De um ou de outro modo, é uma boa solda a opinião, e tanto na ordem doméstica como na política. Alguns metafísicos biliosos têm chegado ao extremo de a darem como simples produto da gente xoxa ou medíocre, mas é evidente que, ainda quando um conceito tão extremado não trouxesse em si mesmo a resposta, bastava considerar os defeitos salutares da opinião para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens, a saber, do maior número. Capítulo 114. Fim de um diálogo. Sim, é amanhã. Você vai a bordo? Está doida? É impossível. Então adeus. Adeus.
Não se esqueça de Dona Plácida. Vai vê-la algumas vezes. Coitada. Foi ontem despedir-se de nós. Chorou muito. Disse que não haveria mais. É uma boa criatura, não é? Certamente. Se tivermos de escrever, ela receberá as cartas. Agora até daqui a, talvez 2 anos? Qual? Ele disse que é só até fazer as eleições. Sim, então até breve. Olha que estão olhando para nós. Quem? Ali no sofá. Separemo-nos. Custa-me muito, mas é preciso. Adeus, Virgília. Até breve. Adeus. Capítulo 115, o almoço. Não a vi partir, mas a hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer. Uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado, em iguais doses. Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei, como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estômago com os acepipes de M. Proudhon. Velhos do meu tempo, acaso vos lembrais desse mestre cozinheiro do Hotel Faroux, um sujeito que, segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Berry e Verfort de Paris, e mais nos palácios do Conde Molé e do Duque de La Rochefoucauld. Era insigne, entrou no Rio de Janeiro com a polca, M. Proudhon, o Tivoli, o baile dos estrangeiros, o cassino, eis algumas das melhores recordações daquele tempo, mas sobretudo os acepipes do mestre eram deliciosos. Eram, e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhara a nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte de temperos, que ternura de carnes, que rebuscada de formas. Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia. Sei que foi cara. Ai, dor. Era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles lá iam, mar em fora, no espaço e no tempo, e eu ficava-me ali numa ponta de mesa com os meus 40 e tantos anos, tão vadios e tão vazios. Ficava-me para os não ver nunca mais, porque ele poderia tornar, e tornou, mas o eflúvio da manhã, quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde? Capítulo 116, Filosofia das Folhas Velhas. Fiquei tão triste com o fim do último capítulo que estava capaz de não escrever este, descansar um pouco, purgar o espírito da melancolia que o empacha e continuar depois. Mas não quero perder tempo. A partida de Virgília deu-me uma amostra da viuvez. Nos primeiros dias meti-me em casa a fisgar moscas como o Domiciano, se não mente o Suetônio, mas a fisgá-las de um modo particular, com os olhos. Fisgava-as uma a uma, no fundo de uma sala grande, estirada na rede com um livro aberto entre as mãos. Era tudo, saudades, ambições, um pouco de tédio e muito devaneio solto. Meu tio Cônego morreu nesse intervalo, e tem 2 primos. Não me dei por abalado. Levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro a um banco. Que digo? Como quem leva as cartas ao correio. Selei as cartas, meti-as na caixinha e deixei ao carteiro cuidar de as entregar em mão própria. Foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha do Cotrim. Morriam uns, nasciam outros. Eu continuava às moscas. Outras vezes agitava-me, ia às gavetas e entornava as cartas antigas dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as de Marcela, e abria-as todas, lia-as uma a uma e recompunha o pretérito. Leitor ignaro, se não guardas as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas. Não gostarás do prazer de ver-te, ao longe, na penumbra, com um chapéu de 3 bicos, botas de 7 léguas e longas barbas assírias, a bailar ao som de uma gaita anacreôntica. Guardas as tuas cartas da juventude. Ou, se te não apraz o chapéu de 3 bicos, empregarei a locução de um velho marujo, familiar da casa de Cotrim. Direi que, se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que os nossos marujos dão esse nome às cantigas de terra, entoadas no alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste. Capítulo 117, o humanitismo. 2 forças, porém, além de uma terceira, compeliam-me a tornar à vida agitada do costume. Sabina e Quincas Borba. Minha irmã encaminhou de candidatura conjugal, de Nhanloló, de um modo verdadeiramente impetuoso. Quando dei por mim, estava com a moça quase nos braços. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me, enfim, o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem e é repartido por todos os homens. Conta 3 fases humanistas. A estática, anterior a toda a criação, a expansiva, começo das coisas, a dispersiva, aparecimento do homem. E contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão iniciando o universo sugeriu a humanitas o desejo de o gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Como me não aparecesse assaz clara essa exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas, mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política, era no humanitismo a grande lei do valor pessoal. Assim, descender do peito ou dos rins de humanitas, isto é, ser um forte, não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo. Hércules não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo.
Nesse ponto, Quincas Borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado à verdade, se não houvesse amesquinhado, aliás, com a parte galante dos seus mitos. Nada disso acontecerá com o humanitismo. Nessa igreja nova não há aventuras fáceis, nem quedas, nem tristezas, nem alegrias pueris. O amor, por exemplo, é um sacerdócio, a reprodução, um ritual. Como a vida é o maior benefício do universo, e não há mendigo que não prefira a miséria à morte, o que é um delicioso influxo de humanitas, segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual. Porquanto verdadeiramente há só uma desgraça, é não nascer. Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido, continuou Quincas Borba. É positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo, comer esta batata, ir ao teatro e, para tudo dizer numa só palavra, viver. Nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas. Não, ele é ao mesmo tempo veículo, cocheiro e passageiro. Ele é o próprio humanitas reduzido. Daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano, que não troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal desde os campos da Idumeia até o alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode citar o vão clamor dos poetas, mas substancialmente é humanitas que corrigem em humanitas uma infração da lei de humanitas. O mesmo direito do indivíduo que estripa outro é uma manifestação da força de humanitas, nada obsta, e há exemplos que ele seja igualmente estripado. Se entendeste bem, facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Para que negá-lo? Pensava estupefato. A clareza da exposição, a lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo isso parecia superiormente grande, e foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos enquanto digeria a filosofia nova. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava-a com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos estalar dos dedos de humanitas. A fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango, a fome é uma prova a que humanitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho que foi plantado por um africano, suponhamos importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio o trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango que eu almocei agora mesmo é o resultado de uma multidão de esforços e lutas executados com o único fim de dar mate ao meu apetite. Entre o queijo e o café demonstrou-me Quincas Borba que o seu sistema era a destruição da dor. A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme. Essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana. Herdada e transmitida, não basta certamente a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável. O resto é a natural evolução das coisas. Uma vez que o homem se compenetre bem de que ele é o próprio humanitas, não tem mais do que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa. A evolução, porém, é tão profunda que mal se lhe podem ensinar alguns milhares de anos. Quincas Borba leu-me daí a dias a sua grande obra. Eram 4 volumes manuscritos de 100 páginas cada um, com letra miúda e citações latinas. O último volume compunha-se de um tratado político fundado no humanitismo. Era talvez a parte mais enfadonha do sistema, pois que concebida com um formidável rigor de lógica, reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminados a guerra, a insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças, mas sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento, porque não passaria de movimentos externos de substância interior, destinados a não influir sobre o homem, senão como simples quebra da monotonia universal, claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana. Mas ainda quanto tais flagelos, o que era radicalmente falso, correspondessem no futuro à concepção acanhada de antigos tempos, nem por isso ficava destruído o sistema, e por 2 motivos. Primeiro, porque sendo humanitas a substância criadora e absoluta, cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar-se ao próprio do que decente. Segundo, porque ainda assim não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra, inventado unicamente para o recreio dele, como as estrelas, as brisas, as tâmaras e o ruibarbo. Pangloss, dizia-me ele ao fechar o livro, não era tão tolo como o pintor Voltaire. Capítulo 118, a terceira força. A terceira força que me chamava ao bulício era o gosto de luzir e, sobretudo, a incapacidade de viver só.
A multidão atraía-me, o aplauso namorava-me. Se a ideia do Emplácio me tenha aparecido nesse tempo, quem sabe não teria morrido logo e estaria célebre. Mas o Emplácio não veio. Veio o desejo de agitar-me em alguma coisa, com alguma coisa e por alguma coisa. Capítulo 119, o parênteses. Parênteses. Quero deixar aqui entre parênteses meia dúzia de máximas das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado. Podem servir de epígrafe a discurso sem assunto. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo nos enterra. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Creia em ti, mas nem sempre duvides dos outros. Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Essa reflexão é de um joalheiro. Não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens que de um terceiro andar. Capítulo 120. Compele entrar. Tá em francês essa porra? Compele entrare, não sei. Não, senhor, agora quer você queira, quer não, há de casar. Disse-me Sabina, que belo futuro, um solteirão sem filhos. Sem filhos. A ideia de ter filhos deu-me um sobressalto, percorreu-me outra vez o fluido misterioso. Sim, cumpria ser pai, a vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tênues e compradas a troco da solidão. Sem filhos? Não, impossível. Dispus-me a aceitar tudo, ainda a aliança do Damasceno, sem filhos. Como já então depositasse grande confiança em Quincas Borba, fui ter com ele e expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade. O filósofo ouviu-me com alvoroço. Declarou-me que o Manitas se agitava em meu seio. Animou-me ao casamento, ponderou que eram mais alguns convivas que batiam à porta, etc. Compele entrar, como dizia Jesus, e não me deixou sem provar que o apólogo evangélico não era mais do que um prenúncio do humanitismo, erradamente interpretado pelos padres. Capítulo 121. Morro abaixo. No fim de 3 meses ia tudo à maravilha. O fluido, Sabina, os olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia de quando em quando à porta, e com ela um diabo negro que me metia à cara um espelho, no qual eu via ao longe Virgília desfeita em lágrimas. Mas outro diabo vinha cor-de-rosa com outro espelho, em que se refletia a figura de Nhã Loló, terna, luminosa, angélica, Não falo dos anos, não os sentia. Acrescentarei até que os deitara fora, certo domingo em que fui à missa na capela do Livramento. Como Damasceno morava nos Cajueiros, eu acompanhava-os muitas vezes à missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela. Pois um domingo, ao descer com Nhã Loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui 2 anos, ali 4, logo adiante 5, de maneira que quando cheguei abaixo estava com 20 anos apenas, tão lépidos como tinha sido. Agora, se querem saber em que circunstâncias se deu o fenômeno, basta lhes ler este capítulo até o fim. Vínhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do morro achamos um grupo de homens. Damasceno, que vinha ao pé de nós, percebeu que era e adiantou-se alvoroçado. Nós fomos atrás dele e vimos isto. Homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns em mangas de camisa, outros de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas esfrangalhadas, atitudes diversas, uns de cócoras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados em pedras, aqueles encostados ao muro, e todos com os olhos fixos no centro e as almas debruçadas às pupilas. Que é? Perguntou-me Nhã Loló. Fiz-lhe sinal que se calasse, abri sutilmente caminho e todos me foram cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse. O centro tinha-lhes atado os olhos. Era uma briga de galos. Vi os 2 contendores, 2 galos de esporão agudo, olho de fogo e bico afiado. Ambos agitavam as cristas em sangue, o peito de um e de outro estava desplumado e rubro, invadia-os o cansaço. Mas lutavam ainda assim, olhos fitos nos olhos, bico abaixo, bico acima, golpe deste, golpe daquele, vibrantes e raivosos. Damasceno não sabia mais nada. O espetáculo eliminou para ele todo o universo. Em vão lhe disse que era tempo de descer. Ele não respondia, não ouvia, concentrara-se no duelo. A briga de galos era uma de suas paixões. Foi nessa ocasião que Nhã Loló me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nos fôssemos embora. Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo. Já disse que o morro era então desabitado. Disse-lhes também que vínhamos da missa, e não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia bom tempo, um sol delicioso. E forte. Tão forte que eu abri logo o guarda-sol, segurei-o pelo centro do cabo, e inclinei-o por modo que ajuntei uma página filosofia do Quincas Borba. Humanitas osculou, humanitas. Foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo. Ao sopé, detivemo-nos alguns minutos à espera de Damasceno. Ele veio daí a pouco rodeado dos apostadores, a comentar com eles a briga. Um destes, tesoureiro das apostas, distribuía um velho maço de notas de 10 tostões que os vencedores recebiam duplamente alegres. Quanto aos galos, vinham sobraçados pelo respectivo dono.
Um deles trazia a crista tão comida e ensanguentada que vi logo nele o vencido, mas era engano. O vencido era o outro, que não trazia crista nenhuma. Ambos tinham o bico aberto, respirando a custo, esfalfados. Os apostadores, ao contrário, vinham alegres sem embargo das fortes comoções da luta. Biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos. Eu fui andando, vexado. Nhanholó, vexadíssimo. Capítulo 122, uma intenção muito fina. O que vexava a Nhanholó era o pai. A facilidade com que eles se meteram com os apostadores punha em relevo antigos costumes e afinidades sociais, e Nhanholó chegara a temer que tal sogro me parecesse indigno. Era notável a diferença que ela fazia de si mesma. Estudava-se e estudava-me. A vida elegante e polida atraía-a, principalmente porque lhe parecia um meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas. Nhanholó observava, imitava, adivinhava. Ao mesmo tempo, dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da família. Naquele dia, porém, a manifestação do pai foi também a que a entristeceu grandemente. Eu busquei então diverti-la do assunto, dizendo-lhe muitas chanças e motes de bom tom, vãos esforços que não a alegravam mais. Era tão profundo o abatimento, tão expressivo o desânimo, que cheguei a atribuir a Nhanholó a intenção positiva de separar no meu espírito a sua causa da causa do pai. Esse sentimento pareceu-me de grande elevação, era uma afinidade mais entre nós. Não há remédio, disse eu comigo. Vou arrancar essa flor a esse pântano. Capítulo 123. O verdadeiro Cotrim. Não obstante os meus 40 e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. Podiam supor-lhe algum interesse, se caso louvasse as raras prendas de Nhanholó. Por isso calava-se. Mas estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão, mas se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo. Não era levado por nenhum ódio, apreciava as minhas boas qualidades, não se fartava de as elogiar, como era de justiça, e pelo que respeita a Nhanholó, não chegaria jamais a negar que era noiva excelente, mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo. Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele, mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes. Isso é outro negócio. Acho que é indispensável casar, principalmente tendo missões políticas. Saiba que na política o celibato é uma remora. Agora, quanto à noiva, não posso ter voto. Não quero, não devo, não é de minha honra. Parece-me que Sabina foi além fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse. Mas em todo caso, ela não é tia carnal de Nhanholó como eu. Olhe, mas não digo. Diga? Não digo nada. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza e cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos, que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado nesse particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, de onde eles desciam a escorrer sangue. Mas além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos, e na dor que padeceu quando lhe morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e ter irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Não era perfeito, de certo. Tinha, por exemplo, o Cícero de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava. Cícero repreensível, não louvável, concordo, mas ele desculpava-se dizendo que as boas ações eram contagiosas quando públicas, razão a que se não pode negar algum peso. Creio mesmo, e nisso faço o seu maior elogio, que ele não praticava de quando em quando esses benefícios senão com o fim de despertar a filantropia dos outros, e se tal era o intuito, força a confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, poderia dever algumas intenções, mas não devia R$1 a ninguém. Capítulo 124. Vã de intermédio, que há entre a vida e a morte. Uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria o leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro. Saltar de um retrato a um epitáfio pode ser real e comum. O leitor, entretanto, não se refugia no livro senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu, digo que há nele uma dose de verdade, e que ao menos a forma é pinturesca, e repito, não é meu. Capítulo 125, o Epitáfio. Aqui jaz
Dona Eulália Damascena de Brito, morta aos 19 anos de idade. Orai por ela. Capítulo 126. Desconsolação. O epitáfio de estudo. Vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de Nhanloló, a morte, o desespero da família, o enterro. Ficam sabendo que morreu. Acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Não digo mais nada, a não ser que a acompanhei até o último jazigo e me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não a amasse de veras. Vejam agora que excessos pode levar a uma inadvertência. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia que, matando à direita e à esquerda, levou também uma jovem dama que tinha de ser minha mulher. Não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio até que essa me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes. Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos. Fez-me notar que, por mais horrendo que fosse o espetáculo, havia uma vantagem de muito peso, a sobrevivência do maior número. Chegou a perguntar-me se, no meio do luto geral, não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado das garras da peste, mas essa pergunta era tão insensata que ficou sem resposta. Se não contei a morte, não conto igualmente a missa do sétimo dia. A tristeza do Damasceno era profunda. Esse pobre homem parecia uma ruína. 15 dias depois, estive com ele, continuava inconsolável e dizia que a dor grande com que Deus o castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens. Não me disse mais nada. 3 semanas depois tornou ao assunto, então confessou-me que no meio do desastre irreparável quisera ter a consolação da presença dos amigos. 12 pessoas apenas, e 3/4 partes de amigos do Cotrim acompanharam à cova o cadáver de sua querida filha. Ele fizera expedir 80 convites. Ponderei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa desatenção aparente. Damasceno abanava a cabeça de um modo incrédulo e triste. Qual? Gemia ele. Desamparam-me. Cotrim, que estava presente. Vieram os que deveras se interessaram por você e por nós. Os 80 viriam por formalidade, falariam da inércia do governo, das panaceias dos boticários, do preço das casas, ou um dos outros. Damasceno ouviu calado, abanou outra vez a cabeça e suspirou. Mas viessem. Capítulo 127. Formalidade. Grande coisa é haver recebido do céu uma partícula da sabedoria, o dom de achar as relações das coisas, a faculdade de as comparar e o talento de concluir. Eu tive essa distinção psíquica, eu a agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro. De fato, o homem vulgar que ouvisse a última palavra do Damasceno não se lembraria dela quando tempos depois houvesse de olhar para uma gravura representando 6 damas turcas. Pois eu lembrei-me, eram 6 damas de Constantinopla, modernas, em trajes de rua, cara tapada, não com um espesso pano que as cobrisse de veras, mas com um véu tenuíssimo que simulava descobrir somente os olhos, e na realidade descobria a cara inteira. E eu achei graça a essa esperteza da faceirice muçulmana, que assim esconde o rosto e cumpre o uso, mas não o esconde, e divulga a beleza. Aparentemente nada há entre as damas turcas e o Damasceno, mas se tu és um espírito profundo e penetrante, e duvido muito que me negues isso, compreenderás que tanto num como no outro caso, surge aí a orelha de uma rígida e meiga companheira do homem social. Amável formalidade, tu és sim o bordão da vida, o bálsamo dos corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu. Tu enxugas as lágrimas de um pai, tu captas a indulgência de um profeta. Se a dor adormece e a consciência se acomoda, a quem senão a ti deve esse imenso benefício? A estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma, mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão. A razão é que, ao contrário de uma velha fórmula absurda, não é a letra que mata, a letra da vida. O espírito é que é o objeto de controvérsia, de dúvida, de interpretação, e, consequentemente, de luta e de morte. Vive tu a amável formalidade, para sossego de Damasceno e glória de Muhammad. Capítulo 128. Na Câmara. E notai bem que eu vi a gravura turca 2 anos depois das palavras de Damasceno, e via na Câmara dos Deputados em meio de grande burburinho, enquanto um deputado discutia um parecer da Comissão do Orçamento, sendo eu também deputado. Para quem ha lido este livro, é escusado encarecer a minha satisfação, e para os outros é igualmente inútil. Era deputado e via a gravura turca recostado na minha cadeira, entre um colega que contava uma anedota e outro que tirava a lápis nas costas de uma sobrecarta o perfil do orador. O orador era o Lobo Neves. A onda da virada trouxe-nos à mesma praia, como 2 botelhas de náufragos, ele contendo seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso, e emprego esta forma suspensiva, dubitativa ou condicional para o fim de dizer que efetivamente não continha nada, a não ser a ambição de ser ministro. Capítulo 129, sem remorsos.
não tinha remorsos. Se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos, com o fim de saber de um modo positivo e concludente por que razão Aquiles passeia a roda de Troia o cadáver do adversário, e Lady Macbeth passeia à volta da sala a sua mancha de sangue. Mas eu não tenho aparelhos químicos, como não tinha remorsos. Tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lady Macbeth, e que a ser alguma coisa, antes Aquiles, antes passear ovante o cadáver do que a mancha, ou venci no fim as súplicas de Príamo, e ganhasse uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvia as súplicas de Príamo, mas o discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos. Capítulo 130, para intercalar no capítulo 129. A primeira vez que pude falar à vigília depois da presidência foi num baile em 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul, e eu sentava às luzes do mesmo par de ombros de outro tempo. Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outoniça, realçada pela noite. Lembra-me que falamos muito sem aludir a coisa nenhuma do passado. Subentendia-se tudo, um dito remoto, vago, ou então um olhar e mais nada. Pouco depois retirou-se. Eu fui vê-la descer as escadas e não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral, perdoem-me os filólogos essa frase bárbara, murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva. Magnífica. Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129. Capítulo 131, de uma calúnia. Como eu acabava de dizer aquilo pelo processo ventríloco cerebral, o que era simplesmente opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro. Voltei-me. Era um antigo companheiro, oficial de marinha jovial, um pouco despejado de maneiras. Ele sorriu maliciosamente e disse-me: Seu maganão, recordações do passado, hein? Viva o passado. Você naturalmente foi reintegrado no emprego. Salta, pelintra, disse eu, ameaçando-o com o dedo. Confesso que esse diálogo era uma indiscrição, principalmente a última réplica. E com tanto maior prazer, eu confesso, quanto que as mulheres é que têm fama de indiscretas, e não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito humano. Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam ou negavam a custo de um modo frio, monossilábico, etc. Ao passo que as parceiras não davam por si e jurariam aos santos evangelhos que era tudo uma calúnia. A razão dessa diferença é que a mulher, salvo a hipótese do capítulo 101 e outras, entrega-se por amor, ou seja, o amor-paixão de Stendhal, ou o puramente físico de algumas damas romanas, por exemplo, ou polinésias, lapônias, cafres, e pode ser que outras raças civilizadas. Mas o homem, falo do homem de uma sociedade culta e elegante, o homem conjuga sua vaidade ao outro sentimento. Além disso, e refiro-me sempre aos casos defesos, a mulher, quando ama outro homem, parece-lhe que mente a um dever, e, portanto, tem de dissimular com arte maior, tem de refinar a aleivosia, ao passo que o homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso e logo passa a outro sentimento menos ríspido e menos secreto. Essa boa fatuidade, que é a transpiração luminosa do mérito. Mas seja ou não verdadeira a minha explicação, basta-me deixar escrita nesta página, para o uso dos séculos, que a indiscrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens. Em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Perdem-se muitas vezes por desastradas, por inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares. E é por isso que uma grande dama e fino espírito, a rainha de Navarra, empregou algures dessa metáfora para dizer que toda aventura amorosa vinha descobrir-se por força, mais tarde ou mais cedo. Não há cachorrinho tão adestrado que ao fim lhe não ouçamos o latir. Capítulo 132, que não é sério. Citando o dito da rainha de Navarra, ocorre-me que entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe: Gentes, quem matou seus cachorrinhos? Como se dissesse: quem lhe levou os amores, as aventuras secretas, etc. Mas este capítulo não é sério. Capítulo 133, o princípio de Helvétios. Estávamos no ponto em que o oficial de marinha me arrancou a confissão dos amores de Virgília, e aqui emendo eu o princípio de Helvétios, ou por outra explicou. O meu interesse era calar, confirmar a suspeita de uma coisa antiga, fora provocar algum ódio supitado, dar origem a um escândalo, quando menos adquirir a reputação de indiscreto. Era esse o interesse, e entendendo o seu princípio de Helvétios e o modo superficial, isso é o que devia ter feito, mas eu já dei o motivo da indiscrição masculina. Antes daquele interesse de segurança, havia outro, o do desvanecimento, que é mais íntimo, mais imediato. O primeiro era reflexivo, supunha um silogismo anterior. O segundo era espontâneo, instintivo,
instintivo, vinha das entranhas do sujeito. Finalmente o primeiro tinha um efeito remoto, o segundo próximo. Conclusão? O princípio de Helvétius é verdadeiro no meu caso. A diferença é que não era o interesse aparente, mas o recôndito. Capítulo 134. 50 anos. Não lhes disse ainda, mas digo-o agora, que quando Virgília descia a escada e o oficial de marinha me tocava no ombro, tinha eu 50 anos. Era, portanto, a minha vida que descia pela escada abaixo, ou a melhor parte, ao menos uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos, de agitações, de sustos, capeada de dissimulação e duplicidade. Mas, enfim, a melhor, se devemos falar a linguagem usual. Se, porém, empregarmos outra mais sublime, a melhor parte foi a restante, como eu terei a honra de lhes dizer nas poucas páginas deste livro. 50 anos, não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial de marinha, que enfiou a capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala, lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares. E não me arrependo, remorcei. Mas meia hora depois, quando me retirei do baile, às 4 da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro? Os meus 50 anos. Lá estavam eles, os teimosos, não tolhidos de frio, nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Então, e veja até que ponto pode ir a imaginação de um homem com sono, então pareceu-me ouvir de um morcego encarapitado no tejadilho. Senhor Brás Cubas, a rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas, enfim, nos outros. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Eu parei na página 185 do livro, tá? Na próxima leitura eu vou finalizar a leitura dele, tá bom? Ele vai até a página 205. Então vão ser o quê? 15, 5, 20 páginas para eu ler também, tá bom? É isso aí, meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui e até a próxima. Falou!